E aí, Xandreia, professor Big aqui na área para começar o nosso assunto de eletricidade. Nós vamos aprender juntos como que faz pro Pikachu dar o raio do trovão. Não, tô zoando, a gente vai aprender a matar os exercícios de eletricidade mesmo. Primeiro eu quero começar com um rapaz lá da química que é o tal do Linus Pauling. Você aprende a fazer aquele diagrama de Linus Pauling, um S2, 2S2, e aí você vai lá no final e faz uma chavinha e chama aquilo de camada de valência. Como que eu interpreto aquela camada de valência na física? A gente conhece a estrutura do átomo, geralmente como sendo aqueles negocinhos aqui assim, certo? Mas eu desenhei um pouquinho diferente para a gente conseguir entender que aqueles negocinhos aqui em volta tem uns que são menores, tem uns que são médios e tem uns que são maiores. Então eu simplesmente fiz assim para ficar mais fácil da gente entender essa parada. Você sabe que os prótons estão no núcleo, próton no núcleo, nêutron também está no núcleo, próton tem carga elétrica positiva, nêutron, não preciso nem explicar. Enquanto o elétron ele tem carga elétrica negativa. Aí você pergunta, mas teacher, o que é essa carga elétrica? A carga elétrica eu vou explicar de um jeito bem simples para você. Quando você precisa interagir com uma pessoa, você tem a sua massa, de acordo com o nosso amigo Newton. Então eu tenho a minha massa, se eu for interagir em alguém, eu vou trombar em alguém com a minha massa. Eu faço uma força na outra pessoa usando a minha massa. Agora, os prótons e os elétrons, eles são extremamente pequenos. Se eles são extremamente pequenos, eles não conseguem chegar a empurrar alguma outra coisa. Só que eles conseguem sim fazer força. Então, a força que eles fazem entre eles, que a gente faz com a nossa mão, com uma corda, com a minha perna, eles fazem através da carga elétrica. Então, a grosso modo, para ficar um jeito mais simples da gente entender, o que a gente faz com a nossa massa é interagir com outras massas. O que um elétron e o próton faz com a carga elétrica é interagir com outras cargas elétricas. É óbvio que tem outras explicações, mas essa foi uma explicação para você entender o seguinte. Uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão interagir de uma forma de uma atrair a outra. Quando eu tenho positiva com positiva, elas vão interagir na forma de repelir. Negativa e negativa, elas interagem na forma de repelir também. Então seria aí, por exemplo, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você não gosta. Uma você atrai, outra você repele. E essa repulsão, ela depende também da distância. Se essa pessoa que você não gosta está perto, nossa senhora. Se ela está longe, aí beleza. Essa distância aqui entre esse próton e esse elétron é uma distância muito pequena. Imagina, próton e elétron, eles se atraem, a distância está pequena, então essa atração ela vai ser melhor ainda. Essa força de atração, pelo fato da distância ser pequena, vai ser uma força muito grandona. Agora, quando eu pegar um elétron que está lá longe, pode até ser que você goste, mas está longe, sabe? Aí quando está longe, a atração ela não fica muito grande, né? Então, se ele tem uma distância maior, essa força de atração ela é menor. Agora imagina o seguinte, eu preciso retirar elétrons desse meu átomo aqui. Esse daqui tem uma força muito grande do próton. Então o próton puxa ele para baixo, eu vou ter que fazer muita força para puxar ele para cima. Enquanto esse elétron aqui, ele está longe. A força que o próton puxa ele é pequena. Então para eu arrancar ele daqui, eu só faço uma forcinha. Ele já está ali totalmente leviano, ele está com uma força muito fraca de atração, qualquer forcinha que eu fizer ele já vai sair. É por isso que a gente retira os elétrons que estão mais externos, porque é mais fácil. Então esses elétrons mais externos eu vou falar que eles estão na eletrosfera ou a tal camada de valência que é aquela chavinha. Nesse exato momento você deve estar pensando assim, eu sei que você está pensando, teacher, isso quer dizer que se eu pegar um fio de cobre, eu vou ter um monte de elétron facinho de tirar? É por isso que ele conduz a eletricidade? Nossa senhora, hein? Detonou, hein? E é por isso, teacher, que se eu pegar uma borracha, um isopor, um plástico, um vidro, ele não vai ter quase nada de elétron aqui em cima, os elétrons dele vão estar todos mais internos. É por isso que eu preciso fazer muita força para tirar um elétron de lá? Isso também. Ah, então é daí que eu chamo de condutor e isolante. Meu condutor vai ter um monte de elétron facinho de tirar. Meu isolante só vai ter elétron ali difícil de tirar. Essa é a diferença de um condutor e de um isolante. Agora olha só que muito lindo que acontece. Esses elétrons que podem ser retirados ali facilmente, eles vão ser tirados de um lugar e quando você tira alguma coisa de um lugar, você faz o quê? Você põe em outro. A não ser quando você vai arrumar a sua pilha aí de estudos, né? Você pega um caderno, ao invés de colocar o caderno no lugar, você põe embaixo do outro. Aí você pega uma apostila e põe embaixo da outra. Aí você faz uma pilha ali e no fim você não arrumou nada, você só
juntou tudo no mesmo lugar. Mas aqui, para eu tirar de um lugar, eu tenho que colocar no outro. Então, para eu tirar um elétron de um átomo, eu tenho que colocar no outro átomo. Só que aí que tá, né? Não sou eu quem tira esse elétron, eu não consigo ir lá com a minha mão e tirar. Ah, mas eu consigo fazer o seguinte, eu consigo dizer pro próton puxar o elétron. Ah, o elétron pode andar e o próton não, então eu deixo o próton aqui na tocaia e o eletrinho vai atrás dele. Mas para isso o que eu vou fazer? Eu vou colocar vários átomos e quanto mais para lá, maior a carga que ele tem. Tá vendo aqui? Eu até fiz um desenho que a carguinha positiva ela vai ficando cada vez maior. Então a hora que esse elétron ele estiver aqui, num átomo neutro, ele vai olhar para o lado e falar, eita, tá positivo, é melhor eu pular daqui para cá. E vem para cá. Só que ele olha para o lado e fala, eita, esse aqui tá mais positivo ainda, pula para lá, boa, show. Esse aqui, vixe, tá mais positivo ainda, pula para lá, vixe, pula para lá. E assim vai, enquanto ele enxergar cargas positivas, cargas maiores, mais carga lá para o outro lado, ele continua fazendo essa movimentação. Então o elétron ele se sente atraído pelos respectivos prótons cada vez maiores ali. Mas pensa, ó, não é que o próton está ficando maior. Não, a gente já aprendeu isso. O corpo ficar cada vez mais positivo, ele tem uma diferença cada vez maior no número de prótons. Então o corpo está positivinho, ele tem 10 prótons e 5 elétrons. Se ele está positivão, ele vai ter 1000 prótons e 100 elétrons. É a diferença, não é que o próton fica grande. Oh, calma lá, calma lá. Então aqui eu fui colocando cada vez mais prótons, eu fui atraindo cada vez mais o elétron, esse elétron andou. Se eu pegar uma gotinha de água e a gotinha de água andar, eu falo que é uma corrente de água. Se eu pegar um pouquinho de ar e esse ar andar, eu falo que é uma corrente de ar. Se eu pegar um elétron e esse elétron andar, eu falo que é uma corrente elétrica. Então corrente ou fluxo para a gente vai ser a mesma coisa. Esses elétrons andando para cá, eles vão formar essa corrente. Então, como é que eu meço esse fluxo, essa intensidade de corrente elétrica? Se eu pedisse para você falar assim, ó, essa rua aqui, ela é uma rua muito movimentada, ou seja, o tráfego aqui é muito intenso, você vai olhar e falar, você vai parar lá na esquina e vai ficar medindo. Bom, passou 5 carros em 1 minuto, 10 carros em 1 minuto, 100 carros em 1 minuto. Aí você vai conseguir me dizer mais ou menos se tem muito trânsito ali ou não. A corrente elétrica é a mesma coisa. Oh, a corrente elétrica aí é muito intensa? Bom, passou 10 elétrons em 1 segundo. Mas naquele ali passou 30 elétrons em 1 segundo. Naquele 1000 elétrons em 1 segundo. 1000 elétrons em 1 segundo. Então isso aí é a correntona mesmo, hein? Então esse N aqui, ó, ele é o número de elétrons que está passando. Quanto maior o número de elétrons, maior vai ser a minha corrente elétrica. Quanto menor o número de elétrons, menor a corrente elétrica. Simples assim. E eu também tenho que fazer isso no tempo. Não adianta nada passar 1 bilhão de elétrons, só que demorar um dia. Eu preciso passar um monte de elétron rapidinho. Trânsito intenso é isso. Então eu vou ter o quê? Um número de elétrons passando e aí eu tenho esse Ezinho que é chamado de carga elementar. Então um Ezinho ele vai ter uma carga de 1,6 × 10 a menos 19. E se o meu corpo tiver 200 Ezinhos, teacher? 200 vezes 1,6 × 10 a menos 19 coulomb. E se tiver 1000? 1000 vezes 1,6 × 10 a menos 19 coulombs. Então a carga do corpo está relacionada à quantidade de elétrons que está ali naquele corpo, certo? Isso aqui vai ser chamado de carga elementar. Agora, um pause. A gente está estudando eletricidade. Quando a gente for estudar eletrostática, nós vamos fazer mais alguns complementos em relação a isso. Eu só vou adiantar para você não ficar meio aí, opa, o que está acontecendo? Lá na eletrostática, nós vamos ver que a carga do próton e do elétron, elas têm o mesmo valor. Só que o elétron ele é negativo e o próton é positivo. Uma outra coisa que a gente vai ver na eletrostática também, esse N, ele não é o número de elétrons, mas a diferença. Então 10 prótons e 6 elétrons, 4 prótons. 10 elétrons e 8 prótons, a diferença é de 2 elétrons. Lá na eletrostática a gente vai trabalhar com isso. E a gente vai trabalhar também com um negócio que é chamado de contínuo e quantizado. O que é o quantizado? Quantidade. 1, 2, 3. Você não tem 1,3 elétrons. Você não tem 1,7 elétrons. Ou é 1 elétron, ou 2, ou 3, ou 4. Então o quantizado é quando eu vou contando de 1 em 1. Igual o número de pessoas. Agora, se eu pegar, por exemplo, dinheiro, dá para ter R$1,03, R$1,07. Então aí eu teria uma grandeza, vamos dizer assim, contínua.
Isso são algumas coisinhas que a gente vai ver lá na eletrostática. Show? Mas deixa para lá. Volta aqui para a nossa eletricidade, então. A nossa intensidade de corrente elétrica medida em ampere, ela vai ser a quantidade de carga que passa pelo corpo no tempo. E como é que eu meço a quantidade de carga? Eu olho a quantidade de elétrons que passou, multiplico o tanto que tem, vezes uma só. Dentro do nosso corpo acontece um negocinho muito legal que você estuda lá na biologia que chama de bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio eu fico trocando cargas, carga para dentro, carga para fora. Esse movimento de para dentro e para fora é uma corrente elétrica que tem no nosso corpo. Quando você pega o seu cérebro, por exemplo, lá você tem várias sinapses. Essas sinapses, elas vão ser correntes. A gente tem a sinapse elétrica, que é simplesmente uma corrente elétrica. Sai de um neurônio e vai lá para o outro neurônio. Como um fica positivo, outro negativo, vral. Então, por isso que dentro do nosso cérebro a gente tem um negócio que é chamado de eletroencefalograma. Eletroencefalograma. Eu consigo mapear a corrente elétrica dentro do meu cérebro. E é por isso também, Zigotinho, que quando você está estudando pra caramba, grandes chances de você ter algumas dores de cabeça, porque você tem as sinapses aqui, assim, aquela corrente elétrica fritando o seu cérebro. Quanto mais intenso está o seu estudo, mais o seu cérebro está sendo usado. Estima-se que cerca de 25% da quantidade de energia que você usa no seu corpo é só para o seu cérebro, caso você esteja estudando. Então, ó, tá sem tempo de ir para academia? Estuda um pouco mais, vai dar aquela emagrecida. É óbvio, se você não repor essa quantidade de eletricidade, né? Mas agora vamos para o que interessa de fato, que é, teacher, como que cai isso aí no vestibular?